amigos do Então Folhas. Olá, quero amigo do Então Folhas. Voltamos! Estamos de volta depois de uma temporada aí sem fazer vídeos. Estamos de volta para fazer um vídeo para você também. Sentindo falta dos vídeos do Folhas com Aldo e Gabriel. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante: mulheres de novo. Para você lembrar que esse mês foi um mês do Dia Internacional das Mulheres, vamos fazer um Folha dedicado às mulheres. Para você, mulher. Presta atenção nessas dicas, nós vamos falar quais os comportamentos das mulheres que fazem um homem desistir de um relacionamento. E depois a classificação das mulheres, como as mulheres se enxergam. Como é o grupinho das mulheres, como é que elas... Bom, são muitas as atitudes femininas que fazem com que o homem desista do relacionamento. Uma dessas atitudes é a cobrança. Mulheres que cobram demais é um problema, porque às vezes ela cobra assim, automaticamente. Não é é o jeito dela, né? Ela vai cobrar de você mesmo, não tendo nada para ser cobrado, ela cobra de você. É o instinto dela, ela vai cobrar de você sempre. Isso faz com que alguns homens dão limite. Ela faz isso automaticamente sem perceber até que está fazendo isso. Só que é uma coisa muito importante isso, muito interessante também, que elas cobram demais sem oferecer nada em troca. Ou seja, tipo, exige do cara muita coisa, mas não está fazendo nada pelo cara também. Isso é muito importante que você, mulher, não tenha esse comportamento, porque se você tiver esse comportamento, o cara vai vazar. Ele não vai aguentar ficar perto, vai dar limite. Venha na pipa, mano. Desconfie. Tem gente que é muito desconfiada, desconfia de tudo. Até se os cadastros do sapato é colorido. Porque tem mulher que desconfia de tudo. Desconfia da sombra do cara, desconfia da mãe do cara, desconfia da irmã do cara. A mulher não pode ouvir um outro nome de mulher que não seja o dela, que ela já fica puta. Né? Já começa a ficar, quem que é essa funda? Que não sei o quê. Eu quero estar conversando com um amigo, minha tia, você é marido da verdade. Quem quer saber, cara? Não seja muito desconfiada, confie no seu parceiro. Fazer prevalecer sempre a sua vontade. Olha, é legal que no relacionamento tem um certo equilíbrio, né? Você não vai fazer tudo que você gosta o tempo todo. Nem seu namorado vai fazer tudo que gosta o tempo todo. É bom, você sempre ceder um pouco, não sempre fazer o que você quer ou sempre fazer o que a outra pessoa quer, porque senão fica chato. Mas uma coisa muito interessante que acontece, acho que acontece comigo e com você também. Comigo também, mano, o que acontece? Que tipo assim, a gente cede o nosso direito de escolha pra mulher, que a gente quer agradar ela. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. O que você quer fazer? Escolhe você, né? A gente tem seu jeito. Pode escolher, né? A gente deixa escolher. Não, fica esse jogo de empurra. Escolhe não, caralho, filha da puta. Escolhe a porra do negócio que você quer fazer. Não escolhe o que você quer comer. Escolhe né? Isso acontece comigo, tipo, né? O que você quer? Onde que a gente vai? Você que sabe. Não, eu tô deixando você escolher. Então escolhe agora. O que a gente pensa? Se a gente escolhe um negócio que você não gosta, aí fica estranho, né? Fica aquele clima. A gente embaçado. sempre quer agradar, então a gente vai. Exatamente. Vamos no cinema. Vamos ver. Que filme que você quer ver? Aí a gente fala, não, escolhe. Por quê? A gente vamos ver um filme do Rambo. Vamos ver tiro, a explosão lá. Vocês não vão gostar. Vocês vão preferir um filme bonitinho. Um filme, romântico. Verdade. Boianados, quebranças. Duas homens, duas velhas. Tudo bem, a gente vê pra você. A gente se dedica. Todos os cavaleiros sem caras. Então escolhe. Se a gente manda você escolher, escolhe logo. Bom, tem gente que sempre se faz de vítima. Você não gostou mais de mim. Não se faça de vítima. Não se faça de coitado. Não se faça de vítima porque a gente pode levar a sério e ligar para o 190, pro 092, 93, não sei que nome que é. Mas se socorrer a vítima. Essa foi a coisa de tudo. Que gosta de vítima, os bombeiros, os paramentos, os sabuzes. Então não se faça de vítima por ser chato. Toda hora de mimimi. Se você errou, assuma o seu erro e pronto. Se você não errou, reclame pelos seus direitos e foda. Falta de um diálogo inteligente. A gente fica, assim, decepcionados nessa parte quando eles saem com uma mulher burra, extremamente burra. Ela pode ser bonita, mas é burra. Você tem que ter conteúdo.
Você tem que ter alguma coisa pra falar. Conteúdo inteligente, não vai falar de bobagem. Um diálogo que bate, né? Você fala e ela responde na mesma altura. Aquela ligação. Aquela discussão com argumento, né? Tipo bacana. assim, você fala uma coisa, a pessoa retruca aquilo ali, mas te explicando por quê. Aí é bacana. É legal quando você tem essa conversa mais fluida, assim, que não, discordo de você por causa disso, disso. Não, tem razão. É isso aí. Próximo! Mulheres pegadas. Velho, tem gente que gosta de gente pegajosa. É legal. Um ponto é legal. Não fica abandonado também, não, mas. Não precisa largar a pessoa. Largar a pessoa não, mas também, tipo, de rastrear, né? Coloca o funk aí. Quer me rastrear? Bota um chip na. Tudo que é demais é ruim. Então se você largar a pessoa demais, é muito ruim. E se você ficar em cima dela também, é muito ruim. Não adianta você ficar com muito pegajosismo e nem com muito, sei lá. Vamos manter o contato, uma hora ela vai sentir falta, uma hora você vai sentir falta mesmo. E vai entrar em contato, você vai. Só não abandona demais e nem fica no pé demais, colado demais. Querendo saber da pessoa 24 horas por dia, porque isso é chato e isso faz o homem, ó. Ou a mulher. Também. E por último, fazer-se de difícil, umas coisas mais chatas que tem no mundo. E essa dica aí é a dica que o cara dá a linha antes de pegar, de conhecer a mulher. O que você vai ganhar se fazendo de difícil? Pra quê? Alguém vai te entregar uma medalha? Quem ganha o prêmio latino de mais difícil vai para... Vai se fuder, cara! Para de se fazer de difícil. Para de se fazer de difícil. Ninguém vai te entregar um troféu, ninguém vai te entregar um diploma, ninguém vai te entregar uma medalha por ser difícil. Isso te dá simplesmente a fama de um extremo filha da puta. Seja você homem, seja você mulher. É o tema no duplo. Exatamente. Tema no duplo. Se não dá. Um abraço pra você, um beijo. Vou me dar linha mesmo, infelizmente. E agora, o ponto alto da nossa programação de hoje do nosso Então Folhas, como as mulheres classificam outras mulheres. É vocês! Amiga. Mulher adora, né? Fala, amiga, vem cá, amiga. Eu vejo muito isso no Facebook. Amiga. Parabéns, obrigado, amiga. Amiga. Eu vou ler pra vocês aqui o que é amiga. As amigas são as menos importantes na vida de uma mulher. Elas não influenciam em nada e em ninguém. Ou seja, amiga é aquela mulher que não faz mal pra mulher. Então pra ela já tá ótimo. Então amiga é aquela que não faz mal. Ela também não faz o bem, mas não faz mal. Tem também as vadias. As vadias são as mulheres que causam um certo desconforto em outras mulheres, seja pela presença delas no ambiente, pela roupa que ela está vestindo, pelo sapato que ela está usando, pelo comportamento dela mesmo. E as amigas comentam das vadias. As vadias incomodam. As amigas falsas. Mulheres bastante próximas que fingem amizade e lealdade. Geralmente ficam com namorados das outras amigas. Pegam os homens que as outras amigas estão afim só para dizer que podem e falam mal das próprias amigas pelas costas. Adoram falar mal de todos os outros grupos enquanto estão conversando com outras amigas falsas. Ela é falsa pra caralho. Ela é falsa nisso tudo e ainda adora falar de outro grupo de amigas junto com outras amigas falsas. Uma coisa que eu não entendo nas amigas, que as amigas reclamam das amigas falsas, mas continua sendo amiga delas. Sempre, né? Falsa, mas continua. As putas. E aí, falando das mulheres putas, nós já falamos de todas as outras, faltam as putas agora. As putas geralmente são lindas, maravilhosas, gostosas. Elas pegam os homens mais tops, os homens mais bonitos, os homens mais de todos e causam inveja nas falsas, nas vadias e nas amigas. As putas são o principal assunto entre as amigas falsas, as vadias e as amigas. As outras todas tentam se aproximar das putas para ver se elas conseguem também pegar os caras que elas conseguem. Toda mulher bonita, ela anda com a gorda ou com a feia para dar destaque.
E essa pessoa gorda e a feia, ela anda com a bonita pra ver se ela consegue pegar o... Porque olha só, isso é tática das bonitas. Se tem uma pessoa mais ou menos, ela escolhe uma pessoa feia pra andar com ela, porque dá um destaque. A feia... É porque o cara pensa, né? Naquela ali não dá pra pegar. Porque a mais ou menos fica bonita perto da feia. Então a feia serve só de acessório, exatamente, de disfarce ali pra... Bom, esse foi o Então Folhas com nós de novo. Esse é o... Que É o 12. Tá certo. É isso aí, ficamos por aí. Gostou? Dá um joinha. Quer participar também? Entre em contato conosco. Ask FM, adicione-nos no Facebook se você quiser. Acesse o nosso site da Máximo. E é isso aí, ficamos assim. Até qualquer dia desse. Beijo na alma. Bye. Olha, tchau.